Boa noite. Mas não apenas uma boa noite comum. Que essa seja a noite em que algo dentro de você começa a mudar. Porque existem momentos em que Deus não fala para consolar. Ele fala para despertar. E talvez você tenha chegado até aqui achando que ouviria apenas palavras tranquilas. Mas o que você vai receber agora é algo que pode abrir seus olhos de uma forma que você não estava esperando. Então, antes de qualquer coisa, silencie a sua mente por alguns instantes. Respire fundo e permita que cada palavra entre não apenas nos seus ouvidos, mas dentro da sua consciência. Porque o que está sendo liberado aqui não é só uma mensagem, é um alerta espiritual. Existe um tipo de pessoa que entra na vida da gente sem fazer barulho, sem levantar suspeitas, sem causar desconforto no início. Pelo contrário, no começo, parece alguém comum, às vezes até agradável, às vezes até necessária. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Você não percebe exatamente quando começou, mas você começa a se sentir mais cansado, mais sobrecarregado, mais esgotado emocionalmente. E o mais estranho, sem um motivo claro, você continua ajudando, continua presente, continua disponível, mas dentro de você existe uma sensação de desgaste, como se algo estivesse sendo retirado, pouco a pouco, sem que você perceba no momento exato. E é exatamente assim que funciona. Existe um padrão silencioso, uma dinâmica invisível, que muitas pessoas não conseguem identificar, mas que a Bíblia já revelava há muito tempo. Pessoas que não vêm para somar, vêm para consumir. Pessoas que não vêm para fortalecer, vêm para enfraquecer. Pessoas que não vêm para caminhar ao seu lado, vêm para se sustentar de você. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma escancarada. Acontece de forma sutil, assim como uma sanguessuga. Ela não chega causando dor, ela não faz alarde, ela simplesmente se aproxima e se fixa e começa a sugar, sem que você perceba. E quando você percebe, ela já está maior, mais forte, e você, mais fraco, mais vazio, mais cansado. Agora pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu assim, depois de lidar com certas pessoas? Quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo-se drenado? Quantas vezes você ajudou alguém e, ao invés de sentir paz, sentiu peso? Isso não é coincidência. Isso é espiritual. Existe gente que suga mais do que dinheiro, suga energia, suga tempo, suga paz, suga equilíbrio emocional e, o mais profundo, suga a sua força interior. E muitas vezes, você ainda se culpa. Você pensa, talvez eu não esteja fazendo o suficiente, talvez eu devesse ajudar mais, talvez eu esteja sendo egoísta. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. A culpa não é sua. O problema é que você ainda não identificou o padrão. Porque pessoas assim, elas não pedem uma vez. Elas vivem pedindo. Elas não dependem de você em um momento. Elas criam uma dependência constante. E tudo nelas gira em torno de uma necessidade que nunca acaba. Nunca é suficiente. Nunca é o bastante. E é exatamente isso que a Bíblia revela, quando diz: a sanguessuga tem 2 filhas, dá, dá. Percebe a repetição? Dá, dá. Não é um pedido ocasional, é um estilo de vida, é uma mentalidade, é uma postura diante das pessoas. Sempre querendo, sempre precisando, sempre esperando receber, mas nunca oferecendo na mesma medida. E talvez você conheça alguém assim, ou talvez mais de uma pessoa. Pessoas que estão sempre com um problema, sempre com uma dificuldade, sempre com uma necessidade urgente, mas nunca tem tempo, nunca tem disposição, nunca tem recursos, quando é você que precisa. E isso vai criando um ciclo invisível. Você se doa, a pessoa recebe, você se doa de novo, a pessoa recebe de novo, e assim vai. Até que um dia, você está completamente esgotado. E sabe o que é mais duro nisso tudo? É que muitas dessas pessoas não se veem como erradas.
Elas normalizam esse comportamento. Elas acreditam que o mundo deve algo a elas. Elas acreditam que as pessoas ao redor existem para suprir suas faltas. E quando você começa a impor limites, quando você começa a dizer não, quando você começa a se posicionar, elas mudam, elas se afastam, ou pior, elas se voltam contra você. Porque enquanto você dava tudo, você era útil, mas quando você para de dar, você deixa de ser interessante. E isso revela tudo. Revela que nunca foi sobre você, foi sobre o que você podia oferecer. E isso dói. Dói porque você foi verdadeiro. Dói porque você foi sincero. Dói porque você se entregou, mas recebeu pouco ou quase nada em troca. E é aqui que entra algo muito importante: discernimento. Porque nem todo pedido é legítimo, nem toda necessidade é sua responsabilidade, nem toda relação deve ser mantida. E enquanto você não entender isso, você vai continuar se esgotando, tentando sustentar pessoas que nunca foram responsabilidade sua. E talvez agora você esteja começando a lembrar de situações, de conversas, de atitudes que antes você ignorava, mas que agora começam a fazer sentido. Aquele amigo que só aparece quando precisa, aquela pessoa que sempre pede ajuda, mas nunca está disponível, aquela relação onde tudo depende de você e nada vem do outro lado. Isso não é amizade, isso não é parceria, isso é desgaste disfarçado de vínculo. E quanto mais tempo você mantém isso, mais você se afasta daquilo que Deus quer construir na sua vida. Porque Deus não te chamou para ser fonte de esgotamento, te chamou para viver plenitude. Mas como viver plenitude se você está constantemente sendo drenado? Como crescer se tudo que você constrói, alguém consome? Como avançar se sempre tem alguém puxando você para trás de forma sutil, mas constante? Por isso, essa noite não é apenas sobre oração. É sobre despertar. É sobre enxergar aquilo que você evitou ver por muito tempo. E talvez a verdade seja essa. Você já sabia. Lá no fundo, você já sentia, mas ignorou, porque não queria acreditar. Só que agora, você não pode mais fingir que não vê. Porque quando Deus revela, é para libertar. E a partir desse momento, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a observar mais, a perceber mais, a sentir mais claramente quem realmente soma e quem apenas suga. E essa consciência é o primeiro passo da sua libertação. Agora me escuta com muita atenção, porque o que vem a partir daqui pode mexer com você de verdade. Existe um nível de relacionamento que não destrói de uma vez, mas destrói aos poucos. Não é um ataque direto, é um desgaste contínuo. E esse tipo de desgaste é o mais perigoso, porque ele não te derruba de imediato. Ele vai te enfraquecendo dia após dia, sem que você perceba o quanto já perdeu. E quando você finalmente percebe, você já não é mais a mesma pessoa. Sua alegria diminuiu, sua energia acabou, sua disposição já não é a mesma. E até a sua fé parece mais fraca. Mas deixa eu te revelar algo que talvez ninguém nunca te disse com tanta clareza. Tem gente que só permanece na sua vida enquanto você tem algo para oferecer. Enquanto você ajuda, ela está perto. Enquanto você resolve, ela te valoriza. Enquanto você entrega, ela te chama de importante. Mas no momento em que você para, no momento em que você diz não, no momento em que você precisa, ela desaparece. E não é um desaparecimento lento. É um sumiço completo, sem explicação, sem consideração, sem gratidão. E isso revela uma verdade dura. Nunca foi sobre você. Era sobre o que você dava. E isso precisa entrar no seu coração hoje, para nunca mais sair. Porque enquanto você não entende isso, você continua se doando para quem nunca teve intenção de permanecer de verdade. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já passou por situações assim? Você ajuda alguém, se esforça, se preocupa, se envolve. E quando você precisa de um mínimo retorno, você encontra silêncio.
Ou pior, desculpas. Agora não posso. Estou ocupado, depois a gente vê. Mas quando era ela precisando, era urgente, era prioridade, era agora. Isso não é equilíbrio, isso é exploração emocional. E sabe qual é o maior problema? Pessoas assim sabem identificar quem tem coração bom, sabem reconhecer quem não sabe dizer não, sabem perceber quem tem empatia, quem se importa, quem se entrega. E é exatamente nessas pessoas que elas se apoiam. Você não foi escolhido por acaso. Você foi escolhido porque você é alguém que se doa. Mas agora chegou o momento de você entender que se doar sem limite não é virtude, é perigo. Porque tudo que não tem limite se torna abuso. E talvez você tenha tolerado coisas que nunca deveria ter permitido. Talvez você tenha aberto sua casa, seu tempo, sua vida para pessoas que nunca tiveram o mesmo nível de entrega. E isso vai criando um acúmulo interno, um peso, uma frustração silenciosa. Você não fala, mas sente. Você não reclama, mas carrega. Você não confronta, mas sofre. E isso vai se acumulando, até que um dia explode, ou pior, te apaga por dentro. Agora deixa eu te levar para algo ainda mais profundo. Tem pessoas que não sugam apenas o que você tem, mas o que você é. Elas sugam sua alegria, sugam sua leveza, sugam sua motivação, sugam sua paz. Você começa a se sentir pesado, sem vontade, sem ânimo, e nem percebe que isso começou depois que certas pessoas entraram na sua vida. Isso não é coincidência, isso é influência, porque toda pessoa carrega uma energia espiritual. E quando você se conecta com alguém, você também se expõe ao que essa pessoa carrega. Por isso, nem toda companhia é neutra. Algumas edificam, outras drenam. Algumas fortalecem, outras enfraquecem. E você precisa aprender a discernir isso. Porque nem tudo que parece amizade é saudável, nem tudo que parece proximidade é bênção. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas vai te libertar. Nem todo mundo merece acesso à sua vida. Nem todo mundo merece entrar no seu espaço, na sua intimidade, na sua rotina, no seu emocional. Porque existem pessoas que entram na sua vida, não para construir, mas para consumir tudo o que você construiu. E quando não sobra mais nada, elas vão embora, sem olhar para trás, sem reconhecer, sem agradecer. E você fica tentando entender onde errou, mas você não errou em ajudar. Você errou em não perceber o padrão. Você errou em não estabelecer limites. Você errou em acreditar que todo mundo tinha o mesmo coração que você. Mas não tem. E quanto antes você aceitar isso, menos você sofre. Porque maturidade espiritual não é apenas saber orar, é saber se posicionar, é saber dizer até aqui, é saber fechar portas que Deus já mostrou que precisam ser fechadas. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque às vezes não são desconhecidos, são pessoas próximas, amigos, parentes, pessoas que fazem parte da sua rotina, mas que no fundo nunca estiveram realmente com você. E isso exige coragem, coragem para enxergar, coragem para aceitar e principalmente coragem para agir. Porque de nada adianta perceber e continuar permitindo. De nada adianta entender e continuar se expondo. Hoje, essa mensagem não é só para te emocionar, é para te transformar, é para te tirar de um ciclo que está te desgastando há muito tempo. E a partir daqui, você começa a mudar a forma como se posiciona. Você começa a observar mais, a filtrar mais, a proteger mais. Porque você finalmente entendeu que sua paz não pode ser negociada. Agora eu quero que você diminua o ritmo. Se possível, feche os seus olhos por alguns instantes e apenas ouça, porque a partir de agora, não é mais só uma reflexão, é um posicionamento diante de Deus. Pai, neste momento, existe uma pessoa me ouvindo que está cansada, mas não é um cansaço físico apenas,
É um cansaço da alma. É o peso de ter dado demais, de ter se entregue demais, de ter suportado coisas que já deveriam ter terminado há muito tempo. Meu Deus! Quantas vezes essa pessoa tentou ajudar, tentou estar presente, tentou ser apoio, mas no final foi deixada de lado, foi esquecida, foi usada. E o pior, Pai, sem nem perceber, ela foi se esvaziando, foi perdendo a alegria, foi perdendo a leveza, foi perdendo a força. Mas hoje, nesta noite, algo começa a mudar, porque o Senhor está trazendo luz sobre tudo aquilo que estava oculto. Pai, eu te peço agora, toca profundamente no coração dessa pessoa, mas não apenas para consolar. Toca para despertar. Tira, Senhor, toda cegueira emocional, toda ilusão, toda confusão que impediu essa pessoa de enxergar quem realmente estava ao lado dela. Meu Deus, revela com clareza quem é de verdade e quem só estava por interesse. Revela, Pai, quem soma e quem apenas suga, porque existe gente que entrou na vida dela com aparência de amigo, mas com intenção de consumir. Existe gente, Pai, que se aproximou, não por amor, mas por necessidade própria. E essa pessoa, sem perceber, se tornou fonte para quem nunca foi abrigo. Mas agora, em nome do Senhor, isso começa a ser quebrado. Pai, eu te peço, corta agora todo vínculo de desgaste, corta todo laço que gera peso, cansaço, frustração, desânimo. Afasta, Senhor, de forma clara, sem confusão, sem dor desnecessária, mas com firmeza, toda pessoa que carrega esse espírito de dá, toda pessoa que só quer receber, mas nunca entrega, toda pessoa que só aparece quando precisa, mas nunca está presente de verdade. Meu Deus, coloca ordem nas relações dessa pessoa, traz equilíbrio, traz discernimento, traz posicionamento, porque ela não nasceu para viver sendo drenada. Ela não nasceu para carregar peso dos outros. Ela não nasceu para sustentar quem não quer crescer. Pai, fortalece agora o interior dessa pessoa. Restaura a energia emocional, restaura a paz, restaura a alegria, restaura a força que foi sendo consumida ao longo do tempo. E mais do que isso, Senhor, dá coragem. Coragem para dizer não, coragem para estabelecer limites, coragem para se afastar do que não vem de ti. Porque muitas vezes ela já percebeu, mas não teve força para agir. Mas agora ela tem. Agora ela entende que amor não é se anular, que ajudar não é se destruir, que estar presente não é se perder. Pai, ensina essa pessoa a proteger o que o Senhor está restaurando nela. Ensina ela a guardar a sua paz, a valorizar o seu tempo, a respeitar seus limites e, principalmente, a não se sentir culpada por não poder carregar tudo e todos, porque isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Agora, Pai, eu te peço algo ainda mais profundo, que todo ciclo de exploração seja encerrado hoje, que todo padrão repetitivo de atrair pessoas que só sugam seja quebrado agora, que a partir de hoje essa pessoa passe a atrair relações saudáveis, recíprocas, leves, verdadeiras, pessoas que somam, pessoas que apoiam, pessoas que caminham junto e não apenas se apoiam nela. Meu Deus, faz um alinhamento completo na vida emocional e espiritual dessa pessoa e que a partir de hoje ela nunca mais aceite menos do que aquilo que o Senhor tem para ela. Agora, se você puder, repete isso dentro de você, ou em voz baixa, com sinceridade, com verdade. Senhor, me dá discernimento para reconhecer quem é de verdade e quem não é. Me dá força para me afastar do que me faz mal e sabedoria para manter apenas aquilo que vem de ti. Eu não aceito mais ser usado, ser explorado, ser drenado. Eu escolho
viver leve, viver em paz, viver cercado do que é verdadeiro. Amém. Respira fundo, porque algo foi alinhado dentro de você agora. Talvez você ainda não consiga explicar, mas você vai sentir. Nos próximos dias, você vai perceber mudanças na forma como você enxerga, na forma como você responde, na forma como você se posiciona e, principalmente, naquilo que você não aceita mais. Porque quando Deus abre os olhos de alguém, nada volta a ser como antes. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui pode definir os próximos passos da sua vida. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você sentiu, existe uma decisão que só você pode tomar. Você pode sair daqui e continuar vivendo da mesma forma, ignorando os sinais, aceitando o que te desgasta, permitindo que pessoas continuem sugando você. Ou se você pode decidir que a partir de hoje a sua vida muda. E essa mudança não começa fora, ela começa dentro. Começa na forma como você se enxerga, na forma como você se valoriza, na forma como você se posiciona. Porque enquanto você não muda por dentro, nada muda por fora. Mas quando você muda, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Pessoas começam a se afastar, situações começam a mudar, ambientes deixam de fazer sentido. E isso não é perda, isso é alinhamento. É Deus organizando o que você não teve coragem de organizar. É Deus afastando o que você insistia em manter. E talvez, nos próximos dias, você perceba isso acontecendo. Pessoas que antes estavam sempre por perto começam a sumir. Conversas que eram frequentes começam a diminuir. Situações que pareciam normais começam a incomodar. E sabe por quê? Porque agora você enxerga. E quando você enxerga, você não aceita mais qualquer coisa. Você não tolera mais o que te faz mal. Você não se entrega mais para quem não valoriza. E isso é crescimento. Isso é maturidade. Isso é libertação. Mas deixa eu te preparar. Nem todo mundo vai entender essa nova versão sua. Algumas pessoas vão te chamar de frio. Outras vão dizer que você mudou. Outras vão tentar te fazer sentir culpa. Mas não se engane. Isso não é sobre você ter piorado. É sobre você ter acordado. E quem se beneficiava da sua falta de limite vai estranhar mesmo. Vai incomodar mesmo. Porque agora você não está mais disponível para ser explorado. Agora você não está mais acessível para qualquer um. Agora existe um filtro. E esse filtro protege você. Protege sua paz. Protege sua energia. Protege sua vida. E deixa eu te dizer algo muito importante. Você não precisa explicar sua decisão para todo mundo. Você não precisa justificar seu afastamento. Você não precisa convencer ninguém. Quem é verdadeiro vai entender. Quem não é, vai se revelar ainda mais. E isso só confirma que você está no caminho certo. Agora pensa comigo, como seria a sua vida? Se você não estivesse mais carregando o peso de pessoas erradas, como seria sua mente? Se você não estivesse mais sendo drenado emocionalmente, como seria sua rotina? Se você estivesse cercado de pessoas que realmente somam? É isso que começa a acontecer quando você decide se posicionar, porque a sua vida não melhora por acaso. Ela melhora quando você muda o que permite. E hoje, você decidiu mudar. Mesmo que ainda esteja processando tudo, mesmo que ainda esteja entendendo algumas coisas, uma semente já foi plantada. E essa semente vai crescer, vai gerar discernimento, vai gerar força, vai gerar posicionamento. E a partir de hoje, você não será mais o mesmo. Agora eu quero te pedir algo importante. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que era exatamente isso que você precisava ouvir, não guarda isso só para você, porque tem pessoas que estão vivendo exatamente o que você viveu, mas ainda não enxergaram, ainda estão presas, ainda estão sendo drenadas, ainda estão se anulando, sem perceber. E essa mensagem pode ser o despertar delas. Então, compartilha.
mas compartilha com intenção, não por obrigação, mas porque você sabe que pode ajudar alguém a abrir os olhos e existe algo que você precisa entender. Quando você ajuda alguém a enxergar, você também se fortalece. Agora, se você chegou até aqui, existe um motivo. Nada disso foi por acaso. E se você quer continuar fortalecendo sua vida espiritual, se você quer continuar recebendo mensagens como essa, que despertam, que confrontam, que transformam, permanece conectado, porque isso aqui não é sobre palavras bonitas, é sobre mudança real. E antes de encerrar, guarda isso dentro de você. Você não nasceu para ser fonte de desgaste. Você nasceu para viver plenitude. Você não nasceu para carregar quem não quer caminhar. Você nasceu para avançar. Você não nasceu para ser usado. Você nasceu para ser honrado. E a partir de hoje, tudo que não estiver alinhado com isso, perde espaço na sua vida. Que sua noite seja diferente, mas não apenas sua noite, que sua vida comece a entrar em um novo nível e tudo aquilo que estava te drenando não tenha mais acesso a você.